E se eu te dissesse que há algo oculto sob a terra que pode mudar tudo o que sabemos? Algo tão antigo e misterioso que desafia a ciência, a história e até a fé. Desde os primórdios da humanidade, monstros povoam nossos mitos e pesadelos. Mas entre todas as criaturas lendárias, uma delas se destaca. Um ser colossal, indomável, temido por gerações. Seu nome? Leviatã. Afinal, seria ele apenas um símbolo ou algo real? A Bíblia, um dos livros mais influentes de todos os tempos, menciona essa criatura de maneira intrigante. No livro de Jó, Leviatã é descrito como um monstro marinho impossível de ser domado pelo homem. Uma criatura de poder absoluto que nem mesmo as armas mais afiadas podem ferir. Mas o mais curioso é que ele não aparece apenas na tradição cristã. Em mitologias antigas, há relatos de entidades muito semelhantes, descritas como gigantescas serpentes ou dragões que habitam os oceanos. Ao longo dos séculos, navegadores juraram ter visto formas colossais emergindo das profundezas. Criaturas indescritíveis cujas sombras assombraram expedições inteiras. Seriam delírios ou fragmentos de uma verdade esquecida? E agora, com descobertas científicas recentes revelando um oceano subterrâneo oculto sob nossos pés, a pergunta volta à tona. Leviatã realmente existiu? Ou pior, ele ainda está entre nós? Antes de continuar, um recado rápido. Realize o sonho de falar inglês fluentemente. Saiba mais na descrição. Se queremos entender o mistério do Leviatã, precisamos voltar à sua primeira aparição. Na Bíblia, o livro de Jó descreve essa criatura de forma assustadora. No capítulo 41, Deus desafia Jó a capturá-lo, mas deixa claro que isso seria impossível. Leviatã é retratado como um ser invencível, de escamas impenetráveis, cujo sopro é fogo e cuja simples presença espalha terror. A descrição sugere algo além de um animal comum. Não é apenas uma baleia ou crocodilo, como alguns tentaram argumentar. Leviatã é algo maior, uma força da natureza que só Deus pode controlar. Mas essa não é sua única menção nas Escrituras. No livro dos Salmos 74:14, ele aparece sendo derrotado por Deus e tendo seu corpo dividido. Já em Isaías 27:1, Leviatã é chamado de serpente tortuosa e novamente destruído. Essas passagens indicam que, além de uma criatura física, ele pode simbolizar o caos, o mal ou até forças opostas à ordem divina. Mas o mais intrigante é que figuras muito semelhantes ao Leviatã aparecem em culturas mais antigas. Na mitologia suméria babilônica, há uma entidade chamada Tiamat, uma divindade primordial associada ao mar e ao caos. Segundo os relatos, Tiamat era um dragão gigantesco que ameaçava os deuses até ser derrotada por Marduk, o deus da tempestade. Após sua queda, seu corpo teria sido usado para criar o céu e a terra. Essa narrativa é surpreendentemente parecida com a do Leviatã. Ambos são serpentes colossais, associadas às águas e ao caos, e ambos são derrotados por uma divindade suprema. Seria Leviatã apenas um reflexo dessas lendas antigas, adaptado para os textos bíblicos? Ou será que todas essas histórias têm um fundo de verdade, uma memória ancestral de algo que realmente existiu? Durante o período das grandes navegações, os mares eram vistos como territórios inexplorados e cheios de perigos. Muitos navegadores relataram avistamentos de monstros marinhos, e mapas da época frequentemente retratavam criaturas gigantes habitando os oceanos. Isso pode ser um indício de que o mito do Leviatã persistiu ao longo dos séculos, sendo reforçado por medos reais e fenômenos desconhecidos. Mas esses relatos seriam apenas fruto da imaginação? Com as recentes descobertas sobre um vasto oceano subterrâneo escondido nas profundezas da Terra, novas teorias começaram a surgir. E se Leviatã nunca foi encontrado porque sua morada sempre esteve oculta? A Bíblia, mitologias antigas e até relatos históricos apontam para a existência de um ser colossal ligado ao mar. Mas para entender seu verdadeiro significado, precisamos analisar suas interpretações ao longo do tempo. Ao longo da história, o mar sempre foi um território desconhecido e aterrorizante. Durante séculos, as vastas águas escondiam mistérios insondáveis, alimentando o imaginário humano com histórias de criaturas colossais. Durante a era das grandes navegações, os exploradores encaravam o oceano como um abismo sem fim, repleto de perigos invisíveis. Muitos acreditavam que monstros habitavam as profundezas e que qualquer embarcação poderia ser tragada por forças desconhecidas. E não era para menos. Mapas medievais frequentemente retratavam bestas gigantescas espalhadas pelo oceano. O Carta Marina, um dos mapas mais detalhados do século XVI, apresenta várias dessas criaturas, incluindo serpentes colossais e seres indescritíveis espreitando nas águas. Para os navegadores da época, essas representações não eram apenas ilustrações artísticas, elas simbolizavam ameaças reais. Muitos marinheiros relatavam encontros com criaturas enormes e inexplicáveis. Algumas descrições falavam de tentáculos imensos emergindo das águas, capazes de esmagar navios. Outras mencionavam sombras gigantes deslizando sob os cascos das bases e embarcações. Para eles não havia dúvida, o Leviatã existia. Mas se essas criaturas realmente estavam lá, o que poderiam ser? Alguns historiadores acreditam que esses relatos podem ter sido causados por encontros com lulas gigantes, animais que realmente existem e que podem atingir mais de 10 metros de comprimento. Quando vistas no meio de tempestades, em mares revoltos, essas criaturas poderiam facilmente ser
confundidas com monstros indescritíveis. Além disso, a bioluminescência de algumas espécies marinhas também pode ter contribuído para o mito. Relatos falam de olhos brilhantes no meio do oceano, algo que pode ser explicado por criaturas abissais que emitem luz própria. Outro fator que pode ter alimentado a crença no Leviatã foi a presença de ossos gigantes encontrados em praias ao redor do mundo. Antes do avanço da paleontologia, ninguém sabia o que eram fósseis de dinossauros ou de criaturas pré-históricas. Ao encontrar restos colossais de animais marinhos extintos, muitos acreditavam que haviam encontrado provas de monstros lendários. Mas, e se algumas dessas histórias não fossem apenas interpretações equivocadas? Até hoje, apenas uma pequena parte dos oceanos foi realmente explorada. Estima-se que cerca de 80% do fundo do mar ainda seja um completo mistério para nós. Criaturas desconhecidas podem existir em profundezas inacessíveis, esperando para serem descobertas. O mais intrigante é que, recentemente, cientistas revelaram a existência de um oceano subterrâneo oculto, localizado a 700 quilômetros abaixo da crosta terrestre. Esse vasto reservatório de água reacendeu teorias sobre o Leviatã, levando alguns a especular que esse monstro bíblico poderia, na verdade, estar escondido longe do alcance humano. Mas afinal, Leviatã é apenas um mito, um símbolo dos medos da humanidade. Ou existe algo que ainda não conseguimos explicar? A ideia de um oceano subterrâneo sempre pareceu coisa de ficção. No entanto, em 2014, uma descoberta inesperada colocou essa possibilidade no centro das discussões científicas. Pesquisadores da Universidade Northwestern, nos Estados Unidos, analisaram a composição do manto terrestre e encontraram indícios de um vasto reservatório de água a cerca de 700 quilômetros abaixo da superfície. Essa água não está em estado líquido como nos oceanos que conhecemos, mas aprisionada em uma rocha azul chamada ringwoodita, capaz de armazenar grandes quantidades de H2O em sua estrutura mineral. A quantidade de água contida nessa camada subterrânea é surpreendente. Estima-se que seja 3 vezes maior que todos os oceanos da superfície juntos. Esse achado não só pode mudar nossa compreensão sobre a origem da água na Terra, como também levanta questões inquietantes. O que mais pode estar escondido lá? Se existe um ambiente aquático tão vasto abaixo da crosta terrestre, seria possível que formas de vida habitassem essa região? Na superfície, os oceanos abrigam criaturas que desafiam nossa imaginação. Seres abissais vivem em condições extremas, suportando pressões esmagadoras e temperaturas congelantes. Algumas espécies, como os peixes-lanterna e as águas-vivas bioluminescentes, usam luz própria para sobreviver nas profundezas. O mais impressionante é que essas criaturas foram descobertas muito recentemente, o que significa que ainda há muito para ser explorado. Se conseguimos encontrar vida em regiões onde a sobrevivência parecia impossível, por que o mesmo não poderia ocorrer nesse oceano subterrâneo? Algumas teorias sugerem que micro-organismos extremófilos, como os encontrados em fontes hidrotermais no fundo do mar, poderiam existir ali, adaptando-se à alta pressão e à composição química única da região. Mas, para os mais ousados, essa descoberta levanta uma pergunta ainda mais intrigante. E se algo maior habita esse oceano oculto? Muitos mitos sobre o Leviatã falam de um monstro escondido nas profundezas. A Bíblia o descreve como uma criatura que ninguém jamais conseguiu capturar. Durante séculos, marinheiros relataram encontros com bestas colossais que surgiam do nada e desapareciam sem deixar rastros. Agora, com essa descoberta, alguns teóricos sugerem que o Leviatã poderia ter uma base real, mas longe dos oceanos superficiais. E se essa criatura mitológica for, na verdade, um ser que habita esse oceano subterrâneo, protegido das investigações humanas? Claro, do ponto de vista científico, não há provas concretas da existência do Leviatã. Mas a ciência já nos surpreendeu antes. Quem poderia imaginar que um oceano inteiro existia sob nossos pés, se ainda há tanto para descobrir em nossos próprios oceanos? O que pode estar escondido nas profundezas da Terra? O Leviatã pode ser um monstro bíblico, uma criatura dos mares profundos, ou até um ser oculto em um oceano subterrâneo. Mas e se ele for algo muito maior do que qualquer uma dessas hipóteses? Ao longo da história, as grandes figuras mitológicas raramente são apenas o que parecem. Monstros muitas vezes representam os medos mais profundos da humanidade, e o Leviatã pode ser um dos exemplos mais intrigantes disso. No século XVII, o filósofo Thomas Hobbes escreveu um livro chamado Leviatã, onde utilizou esse monstro como metáfora para o poder absoluto do Estado. Segundo ele, sem uma autoridade central forte, a humanidade entraria em um estado de caos e guerra constante. Para Hobbes, o homem é naturalmente guiado por seus instintos e, sem controle, se tornaria o próprio predador de sua espécie. Dessa forma, o Estado seria um monstro necessário. Ele teria o poder absoluto sobre os indivíduos, garantindo a ordem e a estabilidade da sociedade, mas ao custo da liberdade total. Assim como Jó não poderia enfrentar o Leviatã sozinho, um indivíduo isolado não poderia desafiar o poder do governo. Essa visão de Hobbes faz sentido até hoje. Governos controlam nossas vidas de inúmeras maneiras, e a figura do Leviatã continua sendo usada para representar instituições que dominam, protegem ou oprimem. Mas essa não é a única interpretação possível. O Leviatã também pode ser entendido como um símbolo de medos primordiais, o desconhecido, o incontrolável, as forças que estão além da nossa compreensão. O próprio
oceano, seja ele o que conhecemos ou o subterrâneo recém-descoberto, é um grande exemplo disso. Não sabemos o que se esconde lá, e o que não podemos ver nos assusta mais do que qualquer coisa. Psicólogos sugerem que criamos monstros para dar forma a nossos medos internos. O Leviatã pode ser a materialização de desastres naturais, crises políticas, doenças ou qualquer força que pareça maior do que podemos enfrentar. No mundo moderno, podemos não temer mais um monstro saindo do oceano para nos devorar, mas ainda vivemos sob o peso de ameaças invisíveis. Guerras, pandemias, colapsos financeiros. Cada um desses eventos pode ser visto como um novo Leviatã, uma força esmagadora que nos lembra de nossa fragilidade. E se, no fim, o Leviatã nunca foi um monstro físico? E se ele sempre foi uma representação de tudo aquilo que nos assombra, nos controla e nos desafia, seja nos mares antigos, nas profundezas da terra ou dentro da própria sociedade? O Leviatã continua vivo, não como um ser de carne e osso, mas como uma ideia, um medo persistente. E talvez, no fim das contas, o verdadeiro Leviatã nunca tenha estado no oceano, mas sim dentro de nós. Ao longo dos séculos, o Leviatã foi descrito como um monstro colossal, um símbolo do poder absoluto e até uma manifestação dos nossos maiores medos. Seja nos textos sagrados, nas histórias dos navegadores ou nas descobertas científicas mais recentes, ele continua despertando fascínio e mistério. Mas agora eu quero saber a sua opinião. O Leviatã era apenas um mito ou poderia ter alguma base real? Ele representa algo que existiu fisicamente, uma força incontrolável da natureza, ou sempre foi apenas um símbolo do medo humano? Deixe seu comentário e compartilhe sua teoria. Vamos debater sobre essa criatura que atravessou a história e continua nos assombrando de diferentes formas. Clique em um dos vídeos que está na sua tela agora.